Sabe aquele momento em que você está rolando o feed, vendo as mesmas coisas de sempre, e de repente se depara com uma informação que simplesmente explode a sua cabeça? Aquela curiosidade tão bizarra, tão inesperada, que te faz parar tudo e pensar: como assim eu nunca soube disso? Pois é exatamente essa a sensação que eu quero provocar em vocês hoje. Preparem-se, porque hoje você vai descobrir 7 coisas que provavelmente nunca ouviu falar ou não sabe. E eu não estou falando de curiosidades batidas, não. Estou falando de fatos que desafiam a lógica e mostram como o nosso mundo é um lugar muito mais estranho e fascinante do que a gente imagina. A gente vive em uma era de informação, com o conhecimento do mundo inteiro na palma da nossa mão. Mas a verdade é que ainda existem segredos e fenômenos incríveis escondidos bem debaixo do nosso nariz. Desde animais com superpoderes que parecem saídos de quadrinhos, até fenômenos naturais que mais parecem roteiro de filme de ficção científica. Cada um dos tópicos que eu separei para este vídeo vai te fazer questionar o que você achava que era normal. Eu garanto que você vai sair daqui com a mente borbulhando de novas ideias e com um monte de histórias malucas para contar para os seus amigos e familiares. Então, se você é uma pessoa curiosa, que adora aprender coisas novas e ter a mente desafiada, você veio ao lugar certo. Eu te desafio a ficar comigo até o final, porque a última curiosidade é simplesmente de outro mundo, e eu prometo que você não vai se arrepender. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo desvendar esses mistérios incríveis. Vamos começar essa jornada pelo desconhecido, porque o conhecimento, meus amigos, é uma aventura sem fim. Bora pro vídeo! Para começar, vamos falar de algo que todo ser vivo precisa fazer: dormir. Certo? Bom, talvez não. Imagine passar a sua vida inteira, cada segundo de cada dia, sem nunca pregar os olhos. Parece tortura, mas para alguns animais, essa é a realidade. Um exemplo impressionante é a enguia elétrica. Este animal fascinante, que vive nos rios da América do Sul, tem uma habilidade que desafia nossa compreensão sobre a necessidade do sono. Estudos e observações indicam que elas podem passar anos, talvez a vida inteira, em um estado de vigília constante. Elas não entram naquele estado de inconsciência que nós conhecemos como sono. Em vez disso, elas alternam períodos de baixa atividade com períodos de alta atividade, mas sempre alertas. É como se o cérebro delas nunca desligasse completamente. Pense nisso. Enquanto nós precisamos de 8 horas de sono para recarregar as baterias, a enguia está lá, 24 horas por dia, 7 dias por semana, navegando, caçando e se defendendo com suas famosas descargas elétricas. Esse mecanismo é uma adaptação incrível ao seu ambiente, permitindo que ela esteja sempre pronta para reagir a predadores ou presas. É uma prova de que a biologia é muito mais complexa e variada do que imaginamos. A natureza simplesmente pegou o manual de regras sobre o sono e jogou pela janela. Isso nos faz pensar: o que mais a gente não sabe sobre as necessidades básicas dos seres vivos? Agora, vamos da fauna para a flora, com uma fruta que é tão notória quanto bizarra. Vocês já ouviram falar do durian? Conhecida como o rei das frutas no Sudeste Asiático, ela é famosa por 2 coisas: um cheiro incrivelmente forte e a capacidade de explodir. E não, eu não estou exagerando. O cheiro é tão potente que a fruta é banida de hotéis, transportes públicos e aeroportos em vários países. As descrições variam de meias sujas a cebola podre com um toque de terebintina. Mas para os fãs, o sabor é divino, uma mistura cremosa e complexa. Mas o mais maluco vem agora. Quando o durian amadurece, os gases dentro dele começam a se acumular, criando uma pressão interna imensa. Se não for colhido a tempo, essa pressão pode fazer com que a casca grossa e espinhosa se rache violentamente, espalhando suas sementes e seu cheiro inconfundível por toda parte. É um mecanismo de dispersão de sementes explosivo.
Imagina você andando tranquilamente por uma plantação e, de repente, uma fruta explode perto de você. É uma estratégia da natureza que é ao mesmo tempo genial e um pouco assustadora. A próxima vez que alguém te oferecer uma fruta, talvez seja bom perguntar se ela tem algum tipo de pino de segurança. Quando pensamos em um país, geralmente imaginamos paisagens com rios cortando o território, fornecendo água e vida. É um elemento geográfico fundamental, certo? Pois bem, prepare-se para conhecer um país que quebra essa regra de forma monumental. Estou falando da Arábia Saudita. Com uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo o 13º maior país do mundo, a Arábia Saudita tem uma característica geográfica única e impressionante. Ela não possui um único rio permanente. Isso mesmo, um país gigantesco, maior que o México, sem um fluxo constante de água doce em sua superfície. A paisagem é dominada por vastos desertos, como o Rub al-Khali, o maior deserto de areia contínuo do mundo. Então, como eles sobrevivem? A resposta está debaixo da terra. O país depende massivamente de aquíferos subterrâneos, reservas de água fósseis que se acumularam ao longo de milhares de anos. Além disso, eles se tornaram líderes mundiais em dessalinização, um processo tecnológico caríssimo que transforma a água do mar em água potável. É um exemplo fascinante de como a engenhosidade humana pode superar desafios geográficos extremos, criando oásis de modernidade no meio de um dos ambientes mais áridos do planeta. Nós estamos acostumados com sons altos, shows de rock, turbinas de avião, trovões, mas nada, absolutamente nada na história humana registrada se compara ao som que a Terra produziu em 27 de agosto de 1883. Nesse dia, o vulcão Krakatoa, localizado entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, entrou em erupção com uma força cataclísmica. A explosão final foi tão poderosa que é considerada o som mais alto já registrado na história. Estima-se que o barulho atingiu 310 decibéis na fonte. Para você ter uma ideia, o limiar da dor para o ouvido humano é de cerca de 130 decibéis. Um foguete decolando chega a 180. O som da explosão do Krakatoa foi tão absurdamente alto que viajou pelo globo várias vezes. Foi ouvido claramente a mais de 4.800 quilômetros de distância, na ilha de Rodrigues, no Oceano Índico. Os relatos da época descrevem o som como o canhão de um navio distante. Imagine ouvir um som produzido do outro lado do oceano. As ondas de pressão atmosférica geradas pela explosão foram registradas por barômetros em todo o mundo por dias. Marinheiros, a 60 quilômetros de distância, tiveram seus tímpanos rompidos. É um evento que nos lembra do poder imenso e aterrorizante da natureza. Um som tão forte que literalmente ecoou pelo planeta inteiro. Agora vamos para a floresta amazônica, um lugar cheio de vida e mistérios. Entre todas as maravilhas que existem lá, há uma em particular que parece ter saído de um livro de fantasia do Tolkien. Conheçam a Socratea exorrhiza, popularmente conhecida como a árvore que anda. Sim, você ouviu direito. Uma árvore que se move. Obviamente, ela não levanta as raízes e sai correndo pela floresta, mas seu método de locomoção é, no mínimo, engenhoso e bizarro. Essa palmeira possui um sistema de raízes aéreas, que parecem pernas de aranha saindo do tronco, alguns metros acima do solo. A teoria, popularizada por guias locais e alguns biólogos, é que a árvore usa essas raízes para se mover lentamente pelo chão da floresta. Quando uma nova raiz cresce na direção que a árvore quer ir, geralmente em busca de mais luz solar, as raízes do lado oposto, que ficam na sombra, começam a apodrecer e morrer. Ao longo de meses ou anos, esse processo lento e contínuo pode mover a árvore inteira por até alguns metros. É uma dança em câmera ultralenta pela sobrevivência. Embora alguns cientistas debatam a intencionalidade desse movimento,
A imagem de uma árvore se reposicionando na floresta é simplesmente fantástica e mostra a criatividade sem limites da evolução. Quando a gente pensa em metal, a gente imagina algo sólido, duro, resistente que precisa de um calor absurdo para derreter. Ferro, aço, alumínio, todos eles exigem fornos industriais. Mas e se eu te dissesse que existe um metal que você pode derreter com o calor da sua própria mão? Esse é o galho, um elemento químico que parece ter vindo diretamente de um filme do Exterminador do Futuro. O galho é um metal prateado, que em temperatura ambiente é sólido, mas seu ponto de fusão é de apenas 29,76 graus Celsius, ou seja, um pouco acima da temperatura ambiente e bem abaixo da temperatura do nosso corpo, que é de cerca de 37 graus. Isso significa que se você segurar um pedaço de galho sólido na sua mão, em poucos instantes ele vai se transformar em um líquido prateado, parecendo mercúrio, mas com uma grande vantagem: ele não é tóxico. É uma experiência surreal ver um objeto sólido se liquefazer apenas com o seu calor corporal. O galho tem várias aplicações tecnológicas, em semicondutores e LEDs, por exemplo. Mas sua propriedade mais divertida é, sem dúvida, essa capacidade de derreter na mão. É o tipo de coisa que faz a gente se sentir um super-herói com poder de derreter metais. Ou pelo menos, um mágico muito bom. Para fechar com chave de ouro, eu guardei o fenômeno mais inexplicável e bizarro de todos. Preparem-se para a alúvia de peces, ou chuva de peixes. Na pequena cidade de Ioro, em Honduras, algo extraordinário acontece pelo menos uma vez por ano, geralmente entre maio e julho. Após uma tempestade muito forte, com ventos e chuvas torrenciais, os moradores encontram as ruas cobertas por centenas de peixes vivos. Eles simplesmente caem do céu. Não são peixes mortos soprados de algum lago, são peixes frescos, que os moradores recolhem para cozinhar e celebrar. Esse fenômeno é tão consistente que se tornou parte da cultura local, com um festival anual para comemorar o milagre. Existem várias teorias científicas para tentar explicar isso. Uma delas sugere que trombas d'água se formam no Oceano Atlântico, a mais de 200 quilômetros de distância, sugam os peixes e os transportam até Ioro. Outra teoria mais recente, e talvez mais plausível, aponta para peixes de rios subterrâneos que, com a inundação causada pela chuva forte, são forçados a sair para a superfície através de cavernas ou fendas no solo. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Para os moradores de Ioro, é uma bênção divina. Para nós, é um dos maiores e mais deliciosos mistérios da natureza. E aí, o que acharam? Mente explodida? De árvores que andam a chuvas de peixes, passando por metais que derretem na sua mão, o nosso mundo é, sem dúvida, um lugar cheio de surpresas e fenômenos que desafiam a nossa imaginação. Cada uma dessas curiosidades mostra que ainda há muito o que descobrir e que a realidade pode ser muito mais estranha e maravilhosa do que qualquer ficção. Espero que este vídeo tenha despertado em vocês aquela fagulha de curiosidade, aquela vontade de olhar para o mundo com outros olhos e de sempre perguntar por quê. O conhecimento é uma jornada sem fim, e cada descoberta é um passo a mais nessa aventura. Agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários. Qual dessas 7 curiosidades mais te surpreendeu? Você já conhecia alguma delas? Ou talvez você conheça algum outro fato tão bizarro quanto esses que eu não mencionei aqui? Eu adoro ler os comentários de vocês e aprender junto. Então não seja tímido. Compartilhe seu conhecimento com a gente. A sua participação é o que torna essa comunidade tão especial. Vamos transformar os comentários em um grande fórum de coisas incríveis que o mundo tem a nos oferecer. E se você gostou desse mergulho no desconhecido e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar aquele like caprichado, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas curiosas por aí.
Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que adora um bom mistério. E, o mais importante, se você ainda não for inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até a próxima.